7h21, estamos de volta para falar sobre bets. Terminou há pouco o julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal sobre a proibição das apostas online com dinheiro de programas sociais. A corte manteve a proibição. Os ministros validaram a decisão do ministro Luiz Fux. Ele determinou que o governo federal adote medidas para impedir que beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, usem o dinheiro que recebem em apostas online. Na decisão, Fux também mandou que sejam aplicadas de maneira imediata as regras determinadas numa portaria do Ministério da Fazenda, que proíbe a propaganda de sites de apostas direcionadas a crianças e adolescentes. Vamos falar com o Theo Cury sobre esse assunto, que acompanhou muito de perto toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Theo, a primeira expectativa que tínhamos, que essa decisão do ministro Luiz Fux só seria tomada em 2025. Porém, teve uma celeridade, uma urgência com relação a essa determinação do ministro Luiz Fux e, na sequência, essa decisão agora do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que explica essa celeridade, Theo? Carol, ele recebeu alertas que o preocuparam na segunda-feira. Para trazer um pouquinho para antes, a Confederação Nacional do Comércio, o Partido Solidariedade e, mais recentemente, a Procuradoria-Geral da República acionaram o Supremo querendo que o STF declarasse inconstitucional a lei das bets, ou seja, para derrubar a lei das bets. Em linhas gerais, esses três pedidos abordam duas coisas: o lado econômico, o impacto na economia e no endividamento das famílias, principalmente famílias de baixa renda e muita alta vulnerabilidade e que recebem programas assistenciais, e o impacto, para além do econômico, o impacto na saúde mental das pessoas que apostam nesses sites e nesses aplicativos. Assim que ele recebeu essas ações, o ministro Luiz Fux disse o seguinte: olha, é um tema delicado, é um tema sensível e complexo, e para isso seria importante a gente ter uma audiência pública com todos os personagens que fazem parte disso, associações, entidades, especialistas da sociedade civil, ministérios, órgãos como, por exemplo, TCU, Receita Federal, Banco Central, COAF, para a gente discutir. Depois disso, esse tema vai direto para julgamento no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que esse julgamento fosse acontecer somente em 2025. Chegou o dia da audiência pública, segunda-feira dessa semana. Segunda e terça-feira. Depois da conclusão do primeiro dia de conversas na segunda-feira, Fux conversou com jornalistas e indicou um recuo. Ele disse: olha, depois de tudo que eu ouvi aqui, talvez seja necessária uma decisão liminar, uma decisão individual e provisória antes mesmo do julgamento. Dito e feito, houve o segundo dia na terça-feira de análise, né, dessas discussões, desses debates na audiência pública, e na quarta-feira o ministro toma essa decisão. Por que ele toma essa decisão? Porque ele viu urgência em dois pontos: a utilização de recursos, do dinheiro que é recebido pelos beneficiários de programas sociais para apostas, ou seja, um homem, por exemplo, que é chefe de família, recebe o Bolsa Família, é de situação vulnerável e parte do recurso que ele recebe do governo federal para sustentar a família ele utiliza para fazer apostas esportivas online, por exemplo. Esse é um motivo de preocupação. O Banco Central disse que mais de 3 bilhões de reais de programas sociais foram usados somente em agosto desse ano. Mais de 24 milhões de apostadores eram pessoas vulneráveis que recebem programas assistenciais. Então, Fux toma essa decisão levando em consideração essas pessoas que recebem programas assistenciais e usam parte do dinheiro para fazer apostas online, e um receio com relação a incentivo para que crianças e adolescentes participem desses sites de aposta, desses aplicativos de aposta. Então, o que ele determina? Que o governo federal impeça que beneficiários de programas sociais utilizem o dinheiro que eles recebem nas apostas esportivas online. E manda o governo federal colocar em prática uma portaria da própria Fazenda, do próprio Ministério da Fazenda, que proíbe propaganda e publicidade de bets voltadas para crianças e para adolescentes. Então, há uma antecipação de parte do pedido tanto da Confederação Nacional do Comércio quanto do Partido Solidariedade. Uma discussão que ficaria somente para 2025 é trazida para agora, porque houve uma necessidade devido à urgência, devido, na avaliação do ministro, à gravidade que as bets trazem para os vulneráveis que recebem
dinheiro de programas sociais e que usam parte desse dinheiro para apostar, em vez de, por exemplo, comprar alimentação para a família, comprar insumos básicos, e também devido à gravidade que a publicidade tem afeta crianças e adolescentes. Então, justamente por isso, ele antecipa essa decisão dele. Não é uma decisão na íntegra, porque essa análise, ele não toma uma decisão atendendo integralmente ao pedido, até porque o pedido pede o fim da lei das bets, que a lei das bets seja declarada inconstitucional. Ele atende parcialmente, ou seja, uma discussão sobre a lei das bets ainda deve ser feita mais adiante. Esse é o próximo passo. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Não foi uma decisão atendendo integralmente ao que a CNC e o Partido Solidariedade, também a Procuradoria-Geral da República, pediam. Porque eles pedem a inconstitucionalidade total, integral da lei das bets. Isso ainda vai ser discutido mais adiante. Nesse primeiro momento, ele viu urgência, ele viu que há uma gravidade no dinheiro que é utilizado por apostadores e que são beneficiários de programas sociais, e também o impacto que essa publicidade e a propaganda tem nas crianças e nos adolescentes. Por isso, ele antecipa essa decisão e toma uma decisão individual que foi referendada pela maioria dos ministros do Supremo ontem. Obrigada, Théo Cury, de olho nesse debate que envolve não só o judiciário, mas o governo federal também. Daqui a pouquinho o Théo Cury conversa mais com a gente.